husband is coming. Tia, eu nem acredito que o meu Ray-Ban chegou. Olha, moça, eu tô bonita. Não posso usar óculos durante 7 dias, mas eu não resisti e tô segurando aqui a armação e usando pra fazer o primeiro teste com vocês. Olha minhas mãos. Faz. Amei. E agora nós teremos conteúdos com uma visão privilegiada. E aí, gostaram? As lentes deles são transitions, né? Ficaram pretinhas? Amei!